Irmãos, antes de nós lermos a palavra, eu quero usar sempre há muito tempo eu não digo isso para a igreja. Eu não quero pregar para você que está aqui. Eu quero pregar para aquela pessoa que você é quando você não está aqui. Pregar para aquela pessoa que você é quando você está no seu particular. Quando você está em casa, longe de Bíblia, longe de igreja, longe dos olhos dos irmãos. Para aquela pessoa que só você sabe quem você é. É para essa pessoa que eu quero estar ministrando nessa noite. Palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Tem um título aí dessa mensagem. Abra mão dos porcos. Capítulo 8, verso 28 ao 34. Diz a palavra do Senhor assim: Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou da despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Pai, essa é a tua palavra, Deus. Eu creio que o Senhor tem algo mais a acrescentar ao nosso coração através da tua palavra. Fale conosco, Senhor, pois te damos total liberdade nesse lugar, e não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar falar, ou sequer se manifestar aqui, porque esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor. E nós somos teus filhos, Pai, filhos que dão ouvidos somente à voz de Deus. Queremos ouvir a tua voz. Ó Deus, que eu não venha atrapalhar a ministração da tua palavra, mas que o Senhor esteja me usando até onde assim o Senhor desejar. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Aleluia. Amados, esse texto ele é contado em 3 evangelhos, com exceção do Evangelho de João. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, se você for lá comigo, Evangelho de Marcos, capítulo 5, no verso 13 ao 17, ele vai dizer para nós: Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se da despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e cerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Aqui, queridos, Marcos, ele nos traz uma informação importante. Ele fala do número de porcos que haviam naquele lugar, e sobre o que acontecera com o endemoniado. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, verso 35 ao 37, ele vai dizer assim: Então saiu o povo para ver o que se passava, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado.
todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles. Que mais? Pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. São os 3 evangelistas falando do mesmo assunto. Um fala sobre o número de porcos, né? O outro ele fala sobre o endemoniado depois de estar completamente pronto, arrumado, transformado, mas eles 3 tratam do mesmo assunto. Amado, nós estamos vendo pessoas hoje em dia cometendo coisas tão inconcebíveis, a gente está vendo um mundo tão louco, né? A gente está presenciando aí tanta maldade, tanto comportamento absurdo. Eu não sei se você está assustado. Você está assustado com o que está acontecendo? Sim ou não? Irmãos, eu confesso que eu estou assustado. Pastor, mas não está na Bíblia? Querido, pode até estar na Bíblia, mas eu sou humano. A gente quando vê algo como eu vi esses dias, tem 2 ou 3 dias, que um homem, ele seduz uma criança de 11 anos, dizendo, olha, eu vou lhe dar um cachorrinho, vocês viram isso? Aí pega a criança, leva, comete toda a barbárie com aquela criança, mata a criança. Eu fico, meu Deus, em que mundo que nós estamos vivendo, que loucura, irmãos. Que loucura, como é que a natureza humana, ela está se comportando, isso tudo afetado pelo pecado. Afetado pelo pecado. Eu estava pensando sobre isso, eu disse, Senhor, isso é algo estarrecedor. Uma situação dessa, manda o homem para o inferno, irmão? O que você acha? Quantos acham que isso manda o homem para o inferno? Sim ou não? Eu digo para os irmãos que o que manda uma pessoa, o que leva essa pessoa ao inferno, é não se render a Cristo. É simples assim. Por que ele comete tanto erro? Por que nós estamos vendo tanta coisa terrível nesse mundo? Porque os homens estão longe de Jesus. Eles não querem nada com Deus. O mundo está assim, o mundo está perdido, o mundo está sem Deus. Porque um homem que entrega a sua vida a Jesus, que se rende ao Senhor, ele não mata, ele não rouba, ele não estupra, não é verdade, irmão? Ele não comete nenhuma atrocidade. Por quê? Porque a vida dele está nas mãos de Deus. Nesse texto, queridos, parece que o protagonista da história, a impressão que nós temos, é que o protagonista é um endemoniado. Um homem que vivia sem roupas, um homem que ele andava completamente pelado. Esse homem parece que ele era o ator principal da história. Quando eu leio o verso 28 de Mateus 8, ele vai me dar uma informação também muito importante. Capítulo 8, verso 28 do Evangelho de Mateus. O que está escrito aí? Abra comigo a sua Bíblia, deixa eu ver, eu achei aqui, 8, 28. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram ao encontro 2 endemoniados saindo dentre dos sepulcros, e a tal ponto furioso que ninguém podia passar por aquele campo. A impressão que nós temos é que os demônios, eles haviam privatizado aquele lugar. Ele tomou posse daquele lugar, esse lugar me pertence. Ninguém pode passar por aqui. Por quê? Porque nós nos apossamos, nós tomamos conta desse lugar. Eu não sei se vocês percebem, mas nós não estamos longe disso, porque você vê em São Paulo, por exemplo, há lugares que é totalmente dominado pelo crack. Lugares que ninguém pode penetrar. O centro de São Paulo, você vai ali, querido, tem uma cracolândia, onde você, que é uma pessoa normal, não pode passar por esse lugar. Por quê? Porque esse lugar é completamente tomado pelo crack, tomado pela droga. Existem lugares no Rio de Janeiro que são completamente tomados pela prostituição. Eu garanto que as nossas irmãs aqui da igreja, você tem receio de passar pela Quinta da Boa Vista à noite, 8, 9 horas da noite, sim ou não? Tem receio, por quê? Porque aquele lugar, ele parece que já está tomado, aquele lugar, ele está dominado, privatizado pela prostituição. São demônios que vão tomando conta, vão tomando posse dos lugares. E aqui nessa cidade, Gadara, os demônios, eles se apossaram daquele lugar. Eles diziam, olha, ninguém podia passar por ali. Por quê? Porque aquele lugar era dominado pelos demônios.
Havia um demônio que dominava aquele local. Amados, não é muito bom viver dessa maneira, temeroso. Não é muito bom viver assim. Mas eu quero te dizer que Deus está contigo, querido. Creia nisso, tá? Por onde quer que você andar, Deus está contigo. Amém, queridos? Em uma região como essa, foi que Jesus apareceu e tudo começou a mudar. As coisas começam a mudar quando Jesus chega. Quando Jesus aparece, a coisa muda. Por que nós estamos com o Rio de Janeiro como está, querido? Por quê? Porque o Rio de Janeiro, eu vejo que a igreja, ela está tão, desculpe irmão, mas a igreja está tão parada. A igreja está estacionada. Pastor, você está falando da nova vida? Não. Estou falando da igreja. Você vê que a igreja parece que ela está acomodada dentro do caixote. Ela fica dentro dessa caixa, está maravilhosa, a gente louva, a gente adora e ouvimos uma palavra, mas o mundo está lá fora, precisando de Jesus. Nós temos tudo que o mundo precisa, nós temos Jesus. Por que essas ruas são dominadas por demônios? Por que nós vimos uma Quinta da Boa Vista dominada? Por que há as cracolândias? Porque a igreja não penetra. Porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno lá, ela não prevalece contra a igreja do Senhor. Mas a gente parece que está aqui acomodado. As coisas estão muito boas para nós. Nós temos tudo que precisamos. Mas o mundo está morrendo. O mundo está sendo dominado por demônios, querido. E é isso que nós vemos. Parece que você passa pela rua, as pessoas, tu olha na fisionomia, parece que as pessoas vivem endemoniadas, querido. Você está percebendo isso, sim ou não? Será que é só eu que estou vendo isso? Será que eu estou vendo demais, irmãos? Eu acho que eu não estou vendo demais. E é nessa região, aonde Jesus chegou, a coisa mudou. Olha o que diz o verso 29. E eis que gritaram, que temos nós contigo? Olha aí, Jesus chegou, os demônios pararam. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Amados, aquela legião, ela sabia que havia alguém ali mais poderoso do que eles. Jesus chegou. Jesus é mais poderoso que os demônios. Você sabia disso? Aonde você colocar a planta dos pés, querido, é a igreja do Senhor que está lá. A igreja do Senhor. Nós somos mais poderosos no nome de Jesus, mais do que os demônios. Você sabia? Porque nós carregamos o nome de Jesus conosco. O Senhor diz para mim e para você, olha, em meu nome, vocês expulsarão demônios. Em meu nome vocês curarão enfermos. Em meu nome, é no nome do Senhor. A quem é dado esse nome? A mim e a você, igreja do Senhor. Carregamos o nome de Jesus. Então, queridos, não se acovarde. Diante de tudo que nós estamos vendo aí, não se acovarde. Porque os demônios sabem muito bem que há poder nesse nome. Há poder no nome de Jesus. Você crê que há poder nesse nome? Há poder. Sabe por que você está aqui nessa noite? Por causa desse nome. Por causa desse nome. A sua vida foi transformada por causa desse nome. Porque um dia você ouviu falar desse nome, você ouviu falar do nome que cura, do nome que salva, do nome que liberta. Aí você está aqui. Porque você entendeu a mensagem, se rendeu a Ele e disse, Senhor, eu creio no Teu nome. Há poder no nome de Jesus, querido. Há poder no nome de Jesus. Marcos capítulo 5, no verso 13. Ele vai dar uma informação importante. Ele diz para nós que haviam 2.000 porcos. Haviam 2.000 porcos, querido. Marcos fala acerca de 2.000 porcos. E 2.000 porcos é muito porco. Você não acha que é muito porco? 2.000 porcos. Aí eu tive pensando, queridos, leva mais ou menos de 110 a 120 dias uma leitoa gerando os leitõezinhos. De 110 a 120 dias. E em média, o que nasce de 5 a 7 filhotes.
Se nós pararmos para imaginar, para pensar, num espaço de 120 dias de gestação, somaria um total de cerca de 10 mil porcos. 10 mil porcos somariam, porque eles vão se reproduzindo. Marcos no capítulo 8, verso 34, leia comigo. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo Não, irmão, não é esse aqui. Mateus capítulo 8, verso 34, perdão. E a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse daquela terra. Sabe qual foi a decisão unânime? Unanimidade na cidade: nós não queremos Jesus aqui. Foi unânime. Senhor, nós queremos que o Senhor se retire desse lugar. Foi muito bom, está liberto, o homem está liberto, mas Senhor, nós não queremos a tua presença nesse lugar. Foi isso que eles disseram. Não queremos Jesus. Essa palavra, querido, ela é real. Essa palavra é a verdade. O que Deus tem para falar para nós nessa noite, irmãos? Querido, essa cidade, ela vivia amedrontada por um homem endemoniado. Um homem que dominava toda aquela cidade. Eu não sei se você já teve algum contato com demônios. Eu não sei se você já viu alguma manifestação demoníaca. Mas nós que já tivemos envolvimento com isso, nós sabemos exatamente o que é. É terrível. Há uma força fora do normal. Fora do normal. A minha mãe, por exemplo, eu já falei para os irmãos que a minha mãe era conhecida como bruxa. Aonde nós morávamos. A minha mãe era magrinha, irmão, não tem ninguém aqui na igreja mais magra do que minha mãe. Muito magra. Só conheceu minha mãe, né, pastor? Magrinha, uma vez ela esteve aqui na igreja. Teve aqui uma vez, há muito tempo atrás. Bem magrinha mesmo. Irmãos, a minha mãe, dominada por um demônio, ela pegava um homem e levantava lá no alto, irmãos. Que força que aquela mulher tinha. Dominada por um demônio. As famílias desse lugar, elas viviam completamente inseguras. E quando Jesus chegou, transformou a vida daquele homem. Quando ele chega, o demônio bate em retirada. Aí Lucas me traz também essa informação. Lá no capítulo 8, verso 33 a 35, Lucas vai dizer para nós assim nessa noite. Lucas capítulo 8, verso 33 ao verso 35. Abra comigo aí a sua Bíblia. Capítulo 8, versículo 33 ao versículo 35. Diz assim: Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios. Ele estava como, irmão? Vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. O povo agora, ele podia viver em paz. Olha, o demônio saiu, esse homem está liberto, não é mais aquele homem que nos amedronta. Nós agora podemos caminhar nesse lugar, podemos caminhar em paz. E no Evangelho de Mateus que nós lemos, vai nos dar uma informação também muito importante. Abra comigo lá, capítulo 8, verso 34. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, depois do homem ter liberto. E vendo, lhe rogaram que se retirasse da cidade. Eles pediram isso para Jesus, irmãos, para que ele saísse dessa cidade. Olha, eu não quero a sua presença aqui. Por quê, queridos? Porque os porcos eram muito mais importantes do que a presença de Jesus. Por que eles pediram para que Jesus saísse daquela cidade? Por olhar para os porcos e chegar a essa conclusão: olha, você mandou se precipitar os porcos, isso era de nosso interesse até financeiro. Só que há uma diferença, querido. Aonde Jesus está, não há lugar para porcos.
Você entende isso? Quando Jesus chega, não há lugar para porcos. Querido, cada um de nós temos uma terra para ser cuidado. E a nossa terra é o nosso coração. A sua terra é o seu coração. Se nós não vigiarmos, se eu não vigiar, se você não vigiar, querido, nós vamos trazer para a nossa vida uma criação de porcos. E o interessante é que a criação de porcos, nós vamos nos adequando a ela. Nós vamos começando a criar um porquinho aqui, outro porquinho ali. São as deformações do nosso caráter. Você, quando veio para Jesus, com certeza havia muita deformação no seu caráter. Quando nós viemos para Jesus, a gente vem cheio de mazela, né, irmãos? Vem cheio de pecado, cheio de problema, coisas que a gente está enraizado. Aí quando Jesus entra, não tem mais lugar para porcos. Você entende isso, querido? Quantos estão entendendo isso nessa noite? Não há lugar para porcos quando Jesus chega. Quando Jesus chega, nós precisamos mudar a nossa vida completamente. A palavra do Senhor diz para nós virmos como está. Você venha do jeito que você está. Quantos vieram do jeito que estavam? Vieram assim? Olha, eu vim cheio de pecado, eu era ex. Né? Porque a igreja, não sei se você sabe, é composta de ex. É ex-macumbeiro, ex-traficante, é ex-drogado. E hoje nós estamos aqui, excelente. Sabia? É a igreja do ex. Mas quando você vem para Jesus, o Senhor agora, Ele começa a fazer uma limpeza na nossa vida. E aonde o Senhor está, não tem lugar para porquinhos. Não há lugar para porcos, querido. Muito embora nós vivemos em meio a uma mídia que trata os porquinhos como sendo natural, trata o pecado como sendo normal. O que a gente está vendo aí, queridos? Nós estamos presenciando os cuidados do mundo para com os porquinhos. E o que é interessante é que o mundo quer empurrar na nossa garganta os porquinhos. Empurrar o pecado, empurrar os erros da nossa garganta. Eles querem que nós, como igreja de Cristo, a igreja que não aceita os porquinhos, eles querem empurrar na nossa garganta. Vou lhe dar um exemplo. Homem com homem é normal? É natural? Não é. Mulher com mulher é natural, irmão? Não. Mas o que eles estão tentando é empurrar na nossa garganta. É empurrar os porquinhos. Você está entendendo isso? Eles estão querendo que nós venhamos a nos adequar aos porquinhos e que nós venhamos a transformar esses porquinhos em algo que é normal e natural, quando não é. Não é normal e não é natural. A mídia, ela faz isso. Há um interesse muito grande da mídia de transformar a igreja de Cristo, aquela igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, uma igreja criadora de porquinhos. Há um interesse em que nós viemos a nos adequar aos porquinhos. Mas a igreja de Cristo, ela não se adequa aos porquinhos. Diga não aos porquinhos. Você está entendendo isso, querido? Está entendendo o que Deus está querendo falar no teu coração? Diga não. Senhor, eu não aceito criação de porquinhos na minha vida. Eu não aceito ser criador de porquinhos. Não podemos, que nós temos que dizer não, porque quando Jesus chega, não tem vez para os porquinhos. Ou Jesus, ou os porquinhos. Ou Jesus, ou o pecado. Não há lugar para os dois. O coração humano é uma terra muito fértil para a criação de porcos. É uma terra fértil. A gente parece que vai se acomodando, irmãos. Ainda mais quando o tempo vai passando, a gente quando vem para Jesus, vem no maior gás. Aí o pastor prega a palavra, a gente prega a palavra, a pessoa vem à frente, entrega tudo, entrega pecado, bota pecado no altar, a gente ora, tem cura, tem libertação. Mas daqui a pouco, parece que a gente vai lembrando dos porquinhos. As pessoas então vão te recordando dos porquinhos. Vão trazendo à tua memória os porquinhos que haviam na tua vida. E dizendo, mas você era tão feliz comigo, né?
Puxa, nós parávamos juntos, bebíamos juntos. Você agora está aí nessa de igreja. Aí a gente começa a pensar nos porquinhos. Dizer, meu Deus, que vida boa que eu levava, né? Eu bebia, fumava, cheirava. Aí vem aquela memória, entendeu, irmãos? Está entendendo o que Deus está falando? Aí vem a memória, as pessoas querendo colocar os porquinhos de novo na nossa vida, porque o coração humano, ele é assim, ele é enganoso. O coração humano, ele vai se adequando aos porquinhos, ele vai deixando a coisa entrar, vai deixando o pecado entrar. Muitos não querem abrir mão dos porcos. Vem para Jesus, mas ainda continua com a criação de porcos. Não tem lugar, querido. Ou você está com Cristo, ou está com os porcos. Não há lugar para os dois. Jesus, ele não habita em meio aos porcos. Você entende isso? Não habita. Mas como é que nós, pastores, como é que a igreja, como é que alguém vai descobrir isso? Ninguém. Mas Jesus sabe. Jesus sabe. Se no teu coração, se no cantinho do teu coração ainda há um porquinho guardado. Jesus sabe. Talvez, querido, nessa noite o Senhor está trazendo a sua memória, aquilo que você está guardado lá no fundo do teu coração, que você não consegue se libertar. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para uma libertação, para dizer, você precisa entregar esse porquinho no altar, você precisa matar esse porquinho. Porque não tem lugar. Não entrará porquinhos no céu. Você entende isso, querido? No céu entrará uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Não vai entrar porquinhos. Não adianta. É perda de tempo. Deixa eu te dar um recado, querido. É perda de tempo. Não, eu estou na igreja, eu estou lá porque a pessoa diz, eu estou lá porque eu sou crente. Eu estou na igreja porque eu sou dizimista. Eu estou na igreja porque eu sou fiel. Se tiver com o porquinho lá guardado, querido, não tem jeito. Tem que deixar o porquinho, tem que matar ele. Não pode entrar, não entra no céu. Pecado não entrará. Abra a mão nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor te trouxe aqui para isso, querido. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para tratar com você. Se Jesus estivesse expulsado os demônios, sem tocar naqueles porcos, estaria tudo bem. Expulsou os demônios, mas não tocou no porquinho, está tudo bem. Sabe por que há muitos desigrejados hoje? Por não abrir mão dos porcos. É melhor estar sem igreja. Eu estou sem igreja. Amado, as palavras que são ministradas, não é para fazer cafuné na tua cabeça. Mas há pessoas que não suportam isso. Não suportam o tratamento. Aí quando você vai lá e coloca o dedo na ferida, quando fala de pecado, então, irmão, não tem ibope. Falar em pecado na igreja não dá ibope. O que dá ibope na igreja é falar de porquinhos. Você quer ver um porquinho que faz sucesso? O sangue do missionário que está sendo passado no manto, que vai tocar no manto, que vai ser curado pelo sangue do missionário. Esse porquinho dá ibope. Por quê? Porque é um porquinho que está na mídia. É o porquinho que está fazendo sucesso. E quando esses porqueiros falam dos porquinhos, o povo gosta. Porque o povo não gosta de ouvir sobre pecado, sobre adultério, sobre roubo, fornicação. Ninguém gosta de ouvir isso. Mas vamos falar dos porquinhos, vamos cuidar do pecado, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeitinho no pecado. Quer ver um outro porquinho que agrada muito? Esse porquinho chamado prosperidade, querido. Isso agrada que é uma maravilha. Como agrada. E os porqueiros estão aí para defender os porquinhos. Por que há muitos desigrejados? Porque entra numa igreja e não suporta a palavra pecado. Aí prefere sair e dizer, não, eu sou desigrejado, eu sirvo a Jesus na minha casa. Eu sirvo a Jesus da minha maneira. De que maneira? Criando porcos? É assim que serve a Jesus? Não tem lugar, querido. Não tem lugar. Não tem lugar para porcos. Pessoas que não abrem mão de pornografia.
Deus está falando algo, talvez possa não servir para você que está aqui nessa noite, irmão. Mas essa palavra, ela vai para a internet. Então você que está ouvindo isso, abra a mão da pornografia. Abra mão disso, abra mão da fornicação. Não tem lugar, não há lugar para esse porquinho dentro da igreja do Senhor. Não brinque com a igreja de Cristo. A igreja do Senhor, ela é pura, ela é imaculada. Não toque na igreja. Não adianta, porque os porcos, eles são descobertos. O Senhor descobre os porquinhos. Não fica oculto, irmão. Não há um porquinho que fica oculto. Não há um sequer. Não, eu faço as coisas, mas eu faço na encolha, ninguém vê, a esposa não vê, o pai não vê, ninguém vê. Não, meu negócio é na internet, mas é meia-noite, 1h da manhã, ninguém está vendo. Jesus está vendo esse porquinho que você está cultivando. Ele está vendo o porquinho. Não tem lugar. Eu vou mais fundo ainda. Deus não está na sua vida se você estiver com esse porquinho no teu coração. Não está. Porque naquele lugar, onde Jesus expulsa aquele demônio, onde os porquinhos são precipitados, ali naquele lugar, Jesus foi expulso. Não tem lugar. Quem gosta de porquinhos é demônio. Demônios. Demônios amam os porquinhos. Quando Jesus chega, não tem mais espaço para os porcos, querido. Ou Jesus ou os porquinhos. A decisão é sua. A decisão é pessoal. Ah, mas pastor, aquilo, eu não consigo tirar do meu coração, que eu não consigo arrancar. Querido, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que diz a palavra. Sabe por que você não consegue? Porque não está totalmente convertido, não está convertido a Cristo, porque entregar a vida a Jesus é entregar a vida a Ele e jogar fora os porcos. É assim que funciona. Funciona desse jeito. Pastor, mas é tão difícil abrir mão dos porcos. Ninguém está dizendo que é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. É difícil, porque já virou animal de estimação. Sabe? É animalzinho de estimação. Está criando, está alimentando todos os dias. Então é difícil abrir mão. Palavra do Senhor em Marcos 5, 15, 16. Olha o nível de importância que teve esses porquinhos, o endemoniado. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado. O que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoniado acerca dos porcos. Amados, os porcos, eles tiveram o mesmo nível de importância no milagre de Jesus. O mesmo nível. Olha, esse que está sentado, ele está liberto. Agora vamos falar dos porcos. O mesmo nível. A gente às vezes tenta nivelar, igualar Jesus, tentar trazer no mesmo patamar. Abra a mão dos porcos, querido. Há muitos que idolatram porcos. Palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 10, verso 17 ao verso 21. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Somos um só corpo em Cristo, querido. Porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus.
E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não pode haver, querido, nós não podemos estar nos igualando, nós não podemos estar junto com Jesus e junto com os demônios. Ou você está com Cristo, ou está com os demônios. Ou está com Cristo, ou está com os porcos. Não tem como. Os dois não se combinam. Não tem lugar para os dois. Ou eu participo da mesa do Senhor, ou participo da mesa dos demônios. Não há lugar para os dois. E Marcos capítulo 6, verso 23 e 24, vai dizer assim: e jurou-lhe, se pedires, mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo, ela perguntou à sua mãe: que pedirei? Está errado isso, irmão, perdão. Amado, quantas pessoas estão hoje na casa do Senhor, vivendo ilicitamente e se acostumaram com os demônios? Nós não podemos participar dessa mesma mesa. Ou você está com Cristo, ou você está sem Cristo. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Não existe o meio termo. Ou estamos com Deus, ou estamos com o diabo, você entendeu? Ou não? Pastor, é pesado isso. É pesado. Mas é a verdade. Eu não sou nem de um nem de outro, eu estou em cima do muro. Não, querido. Ou você se decide para o lado do Senhor, ou você se decide para o lado dos demônios. Não podemos ficar no meio do muro. Não podemos ficar. A cidade de Gadara, ela carregou consigo esse mal. Mandaram Jesus embora. Mandaram Jesus embora. Jesus saiu daquela cidade. Eles não queriam perder os porcos. Os porcos foram mais importantes. Amados, muitos querem cura, muitos querem milagre. Quantas pessoas vêm na igreja pedindo cura, pedindo milagre, pedindo bênção, mas não querem abrir mão dos porcos? Senhor, eu quero ser curado. E eu creio que você que está aqui nessa noite, você foi curado. Nós fomos libertos, amado, em nome de Jesus. Você está liberto em Cristo. Abra mão desses porcos, não cultive mais. Não tem como nós caminharmos desse jeito. Igreja do Senhor, igreja do Senhor, nós somos dele. Nós somos participantes do céu. Você é um cidadão do céu, meu irmão. Nós somos cidadão do céu, você entendeu isso? E Ele nos libertou, olha o que diz a palavra, e Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele te deu tudo. Ele nos deu o maior milagre que aconteceu na nossa vida, o milagre da tua libertação. O maior milagre foi você ter se rendido a Cristo. Esse é o maior milagre. Não abra mão desse milagre por causa de um porquinho. Não perca Jesus. Não troque Jesus por nada. Os porqueiros, eles prevaleceram e eles mandaram Jesus embora. Os porqueiros estão aí. Estão trazendo mensagens que não condizem com a palavra de Deus, e muitos estão se adequando a ela. Fique atento a tudo aquilo que você está ouvindo. Nem tudo que reluz é ouro, querido. Nem tudo que reluz é ouro. Parece, mas não é. Pastor, mas eu preciso ir no lugar A, no lugar B, que eu preciso buscar minha cura, Amado, cuidado com esses ventos de doutrina. Cuidado com esses porquinhos que andam por aí. Os porqueiros estão criando porcos e cada dia é um porquinho diferente. Cada dia é uma invencionice diferente. E como se inventa coisa? Eu nunca vi se inventar tanta coisa dentro da igreja, irmão. Tanta invencionice. Amado, eu chego à conclusão, ou nós estamos errados, pastor. Eles estão tudo certo, né? A gente deve estar errado, não é possível. Não é possível. Porque a gente quando fala, irmão, nós temos um culto de missões na igreja. A igreja fica assim vazia. Mas fala lá, ó, tem um culto agora, que é da água que vai cair do céu, e que você vai sair curado. Pronto, vai lotar.
Vai lotar. Agora nós temos o culto da carteira de trabalho. Traz a carteira de trabalho aqui que nós vamos orar e vai abrir a porta de emprego. Querido, que palhaçada é essa? Para você não crer, pastor, eu creio em milagre de Deus, eu só não creio na palhaçada. A gente só não gosta de palhaçada. Mas as pessoas se adequam às palhaçadas, e a isso eu chamo de porquinhos. E a esses que lideram essas palhaçadas são os porqueiros, que estão lá defendendo os porcos. E a multidão está atrás. Sabe o que essa multidão está dizendo? Jesus, eu não quero você aqui, porque se o Senhor entrar aqui, vai ter que sair o pecado, vai ter que sair o porquinho. E nós estamos alegres com os porquinhos. É isso que acontece, irmão. Quantas pessoas que antes de Jesus tinham hábitos terríveis e permanecem cultivando porcos. Porco é um animal, amado, que mistura comida com lama, com urina, com sujeira, com tudo. Tudo que não presta. Porcos não valorizam o que é sagrado. Os porcos não valorizam as coisas que vêm do alto. Porcos não valorizam a igreja sagrada, a igreja imaculada. Os porcos não valorizam ela. Capítulo 7 de Mateus, verso 6, leia esse versículo comigo que eu estarei encerrando. Que diz a palavra do nosso Deus aí. Mateus capítulo 7, no verso 6. Olha o que diz a palavra de Deus aí. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Não valorizam nada. Porcos não valorizam as pérolas, e a pérola preciosa que você tem em tuas mãos, você tem a palavra de Deus, você tem Jesus na tua vida. Os porcos não valorizam isso, querido. Porcos não valorizam essa pérola preciosa que é Jesus. Os porcos não valorizam a palavra. Porcos não querem dar ouvido a ela. Porque se der ouvido a essa palavra, só tem um jeito: arrependa-se. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Os gadarenos não deram valor ao milagre. Eles não valorizaram aquele que é maior do que os demônios. Não deram valor ao Senhor. Quantos estão cultivando porquinhos dentro de casa, irmão? Convivendo bem. Convive bem com os porquinhos. A obra que foi realizada lá em Gadara teria sido completa se eles não tivessem rejeitado ao Senhor Jesus. Se eles tivessem abraçado ao Senhor, se eles tivessem se rendido ao Senhor, a obra teria sido completa. Muitos estão trocando Jesus pelos porcos, irmãos. Se os porcos não fossem destruídos por Jesus, em um espaço de 1 ano, seriam cerca de 10.000 porcos. Sabe o que eu quero dizer com isso? Se você não abrir mão desse porquinho, ele vai proliferar, vai crescendo, e vai crescendo. Um pecado com outro pecado, um abismo chamando outro abismo. Assim são os porquinhos. Se ele não tivesse precipitado aqueles 2.000 porcos, em 120 dias seriam aproximadamente 10.000 porcos. Ou a gente mata, ou ele vai proliferar. Não há meio termo. Ou abre mão do pecado e segue com Jesus. Porque, queridos, nós estamos chegando no fim. Por que o Senhor traz uma mensagem como essa? É porque Ele é duro? Porque o Senhor é radical? Não, é porque Ele te ama. Quando nós ouvimos uma mensagem, como nós temos ouvido mensagens aqui nesse altar, que são mensagens de conserto, é porque Deus ama a nossa vida. É porque Ele está mandando um recado para mim e para você: olha, eu já estou às portas, hein? Eu já estou às portas. Conserte a tua vida, para que ninguém se perca. É por isso que o Senhor traz uma palavra como essa. Não permita que os porcos proliferem, irmãos. Abra a mão deles. Abra a mão dos porcos hoje. Quantos porcos precisam ser precipitados nessa noite, irmão? Quantos porcos? Quem sabe que
Você está convivendo com uma mentira durante anos. Quem sabe que na sua vida há um pecado de adultério durante anos na sua vida, e você não abre mão disso. Querido, não há lugar para Jesus. Não há lugar aonde há uma mentira, aonde há fornicação, não há lugar para Jesus. Aonde há fofoca, não há lugar para Jesus. São porquinhos que nós precisamos dizer nessa noite: Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais isso. Fique tranquilo. Eu não vou convidar ninguém a vir aqui à frente, não. Não vou não. Mas eu vou convidar todos a ficarem de pé. Fique tranquilo. Sabe por quê, querido? Porque o Senhor sabe, Ele conhece a tua vida. Ele conhece. Ele sabe o que você cultiva no teu coração. Ele sabe. Ele sabe se ainda há algo que você precisa sair liberto nessa noite. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Eu não sei. Pastor Maurício não vai saber nunca. Só se você contar. A gente não vai saber nunca. Mas aquele que sonda coração, esse conhece. E quem vai te levar para o céu não vai ser pastor Maurício, pastor Paulo, não vai ser a denominação, não. Muito pelo contrário, nós também temos que cuidar da nossa vida. Temos que cuidar. Você entende, querido? Cada um de nós temos que cuidar da nossa vida. Porque o Senhor não quer que nenhum daqui nessa noite se perca. Mas eu quero orar por todos. Eu quero pedir ao Senhor que entre na tua história e mude a sua história. E que essa noite você possa dizer: Senhor, eu quero estar em tua presença. Em tua presença. Para isso, Senhor, eu abro mão dos porcos. Faça a tua oração silenciosa com Deus. É você e Deus, querido. Pai, nós estamos na presença do Deus Altíssimo. Estamos na presença do Senhor que estava lá em Gadara. E que chegou naquele lugar, Senhor, e encontrou aqueles homens endemoniados. E o Senhor os libertou. Pai, essa noite eu lhe peço que seja uma noite de libertação nesse lugar. Que o Senhor liberte, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã, esse que está nos ouvindo agora. Que o Senhor liberte, Senhor, por completo. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha perdoar, Senhor, os nossos pecados. Aqueles que são ocultos, Pai. Aqueles que nós não compartilhamos com ninguém. Que só nós sabemos, só nós conhecemos, mas o Senhor sabe na profundidade. Ó Deus, que o Senhor perdoe. Porque nós queremos estar em tua presença, Pai. Porque a tua presença é o lugar mais seguro para nós. Para isso, Senhor, nós abrimos mão desses porquinhos, Pai, de todo esse pecado, de toda a mazela que há na nossa vida. Pai, nos ajuda, Deus. Nos ajude, Senhor, a matar esses porquinhos, a nos desfazer desse pecado agora. Em nome de Jesus. Que toda mentira, que toda fornicação, todo adultério, toda ira, toda fofoca, toda pornografia, toda traição, bata em retirada dessas vidas em nome de Jesus. Para que haja cura, para que haja libertação. Porque, Senhor, no dia em que as trombetas tocarem, no dia que o Senhor voltar para buscar a tua igreja, Senhor, nós não queremos ficar fora desse plano. Não queremos que nenhum aqui nesse lugar se perca, Pai. Mas que nós possamos estar com o Senhor nos céus, glorificando e exaltando ao único que é digno de ser adorado e exaltado. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Louve ao Senhor, queridos. Louve a Ele.